Ei pessoal, tudo bom? Então, vi necessidade de fazer uma aula com vocês para a gente revisar o conceito de soma vetorial, para a gente encontrar o vetor resultante. Já que o nosso conteúdo está sendo campo elétrico, força elétrica, que são vetores, a gente precisa relembrar essa parte para não ter dificuldade na hora de achar o campo elétrico resultante ou força resultante num determinado ponto ou carga elétrica, ok? Então vamos lá. Bom, então para a gente saber os tipos, de soma vetorial, na verdade nós temos 4 casos importantes. O primeiro caso são aqueles que os vetores são na mesma direção e também no mesmo sentido. Para entender melhor, suponhamos que eu tenho aqui um bloco sobre uma superfície e vamos ignorar qualquer tipo de atrito existente entre a superfície e o bloco ou resistência do ar. Então só existem essas duas forças atuando aqui, ok? Bom, para a gente também entender, os vetores podem ser representados como setas. Como F1 vale metade de F2, o tamanho da seta de F1 tem que ser metade do tamanho da seta de F2. Quanto maior o tamanho da seta, significa que maior é o módulo do seu vetor, ou seja, maior vai ser o valor dele. Então eu tenho F1 e F2 atuando na mesma direção e sentido, ou seja, horizontal para a direita. Para poder fazer a soma vetorial, basta você lembrar do seu dia a dia. Se eu tenho duas pessoas puxando o bloco para a direita, a força que cada uma delas faz vai acabar se somando, ok? Então você vai apenas somar 20 com 40. E aí é como se você tivesse uma única força, que a gente chama de força resultante, no valor de 60 newtons. Então, este caso de duas forças na mesma direção e sentido, uma valendo 20 e o outra valendo 40, representa esse mesmo caso aqui de uma única força horizontal para a direita valendo 60 newtons. Então, quando a gente soma as duas forças, a gente representa numa única força chamada de força resultante ou vetor resultante. Então, para calcular o vetor resultante de vetores na mesma direção e sentido, basta a gente o quê? Somar os módulos. Tranquilo? Beleza. Bom, agora vamos para o segundo caso de soma vetorial. Como que vai funcionar? Vetores na mesma direção e sentidos opostos. Então, mais uma vez, vamos desprezar qualquer outro tipo de força que possa existir, considerando que só existe F1 e F2. O F1, ele vale 20 newtons. Outra observação importante, tá vendo que o F1, ele é para a esquerda, mas o símbolo dessa setinha em cima dele continua sendo para a direita? Independente, deixa eu só melhorar aqui, ó. Independente de para qual é a direção e o sentido do seu vetor, nós representamos a letrinha vetorial com uma seta em cima, e essa seta ela é padrão, ela é sempre para a direita, ok? Então, o F1 é para a esquerda, mas o símbolo aqui é para a direita, a setinha. O F2 é para a direita, o símbolo também. Vocês verão outros casos que vai ter direção vertical, sentido para cima, mas o símbolo continua sendo o mesmo, ok? Então, eles são agora na mesma direção, então os dois são horizontais, porém, um aponta para o sentido da direita, enquanto o outro aponta para o sentido da esquerda. Pensa que aqui é como se fosse um cabo de guerra. Uma pessoa puxando para um lado, outra pessoa para o outro. Elas são opostas, então uma está atrapalhando a outra. Claro que o bloco vai para o sentido da força que tiver maior valor. Então, o bloco aqui vai para a direita ou para a esquerda? Vai para a direita, porque vai se sobressair. Então, eu sei que vai ter que gerar um resultado para a direita. Mas esse resultado não é no valor total da força que está sendo para a direita, porque ela está sendo atrapalhada por F1. Para calcular a força resultante de vetores na mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos os módulos desses vetores. Ou seja, 40 menos 20 vai dar 20 newtons para a direita, que é o valor da força maior. Então, o vetor resultante vai para o sentido de onde tinha maior módulo de força. Porém, eu não posso deixar de subtrair o tanto de F1. Então, 40 menos 20 dá 20, porém, no sentido da força maior.
Então, nosso terceiro caso é o seguinte, quando nós temos vetores perpendiculares. Então, aqui eu tenho um bloco, em relação à nossa folha, eu desenhei duas forças, uma tá vertical para baixo, que é o F1, vale 30 newtons, e a outra horizontal para a direita, que vale 40. Elas são perpendiculares entre si, ou seja, fazem 90 graus. Imagine que esse bloco, na verdade, é um barco, tá? E esse barco deseja atravessar um rio de margem A e B. Então, ele sai da margem A e quer chegar na margem B, que está na mesma linha de A, ok? O motor imprime a esse barco uma força de 30 newtons para que ele chegue no ponto B. Porém, esse rio tem uma correnteza que puxa o barco para a direita com uma intensidade de 40 newtons. Então, esse barco vai conseguir navegar em linha reta e chegar no ponto B? Não, porque ele vai ser influenciado pela força da correnteza. Então, na verdade, ele vai chegar aqui, ó, mais ou menos no ponto C. Ele consegue descer, porém, ele é um pouco arrastado para a direita, devido à força da correnteza. Então, o vetor resultante, na verdade, é a diagonal aqui, ó. Então, para a gente entender melhor, eu vou desenhar F1, 30 newtons vertical para baixo, e aqui o F2, 40 newtons horizontal para a direita. Nós sabemos que ele vai na diagonal. Para você desenhar essa diagonal aqui, que é o sentido da força resultante, como é que você faz? No final de F1, você desenha uma linha paralela ao F2, no mesmo tamanho, tá? Então, assim. No final de F2, você vai fazer a mesma coisa, você vai desenhar uma linha paralela a F1. Isso aqui é o que a gente fala de completar o paralelogramo, porque você desenhou um paralelogramo, ok? Bom, a nossa resultante pela figura está sendo exatamente a diagonal desse paralelogramo. Como os vetores F1 e F2 são perpendiculares, esse tamanhozinho aqui é igual ao F2, ó. Vocês conseguem enxergar esse triângulo que está sendo formado aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo, onde um cateto tem o valor de F1 e o outro cateto, esse aqui não tem o mesmo tamanho de F2, então tem o valor de F2. A nossa diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se eu quero calcular o valor da nossa hipotenusa, que é a nossa força resultante, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado de FR é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Substituindo, F1 vale 30, F2 40. Quando você levar os dois ao quadrado e somar, vai dar 2.500. Não se esqueça que a nossa hipotenusa está ao quadrado, né? Quadrado da hipotenusa. Então, no final, você vai ter que tirar a raiz disso. Raiz de 2.500 é igual a 50 newtons. Então, na verdade, o nosso bloquinho, né? Ele iria nessa direção com a força resultante de 50 newtons. Bom, o nosso quarto caso de soma vetorial é quando a gente tem um ângulo qualquer que fica entre 0 graus e 90 graus. Então, não vai ser o caso de mesma direção e sentido, porque aí o ângulo seria 0 graus, nem sentido oposto, que seria o que a gente representaria por 180 graus, nem perpendicular, que seria o de 90 graus. Então, como a gente calcula vetor resultante quando a gente tem um ângulo entre 0 e 90 graus? É o seguinte, a gente usa a regra do paralelogramo também. Então, aqui eu tenho uma esfera, eu tenho essa força F1 que está na diagonal, né, valendo 30 newtons, e tem a força F2 que está horizontal valendo 40. O ângulo entre essas forças é igual a 30 graus, então a gente vai considerar esse ângulo θ igual a 30 graus. Então, o que a gente tem aqui? Eu desenhei só as forças e nós vamos completar o paralelogramo. Como que a gente completa o paralelogramo? No final de F2, eu vou desenhar o vetor, né, uma linha paralela a F1, ok? E tem que ser paralela e do mesmo tamanho. Então, eu coloco aqui, ó, uma linha paralela a F1, ok? Beleza. Então, no final de F2, coloco uma linha paralela a F1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. No final de F1, vou colocar uma linha paralela ao F2. Então, ele é horizontal, você faz uma linha paralela a F2. Pronto.
Quem vai ser nosso vetor resultante? Nosso vetor resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo. Então, você vem aqui, ó, e desenha. Então, aqui vai ser o nosso vetor resultante, nossa força resultante. Ok? Então, a direção e sentido nós já encontramos. Agora, nós precisamos saber o valor. Como que calcula a diagonal de um paralelogramo com um ângulo entre 0 e 90 graus? A gente usa matemática. Se fosse 90 graus, a gente não utilizaria Pitágoras? Quando é um ângulo qualquer, começa bem parecido com Pitágoras, ó. O vetor resultante, que seria a nossa hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, se eu tiver um vetor A, um vetor B, quadrado de A mais quadrado de B. Então, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados catetos. Está bem parecido com Pitágoras, não é? Como não é Pitágoras, continua. Mais 2 vezes o cateto A, que seria o meu vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno de θ. Então, se fosse matemática, quadrado da diagonal é igual lado A ao quadrado, mais lado B ao quadrado, mais 2 vezes lado A vezes lado B, vezes o cosseno entre esses lados. Cosseno do ângulo entre esses lados. Ao invés de vetor qualquer, o meu vetor aqui está sendo força. Só uma correção, né? Aqui é o meu vetor ao quadrado, né? Então, minha força resultante ao quadrado. No lugar do vetor A vai ser F1, no lugar do vetor B vai ser F2. Então, substituindo os valores, vai ficar FR ao quadrado, que é a força resultante, é igual a 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 2 vezes 30 vezes 40, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo essa continha, você vai ter como resultado que a sua força resultante é igual a 64,78 newtons. Então, galera, essa foi nossa aula para a gente revisar aí como que faz a soma vetorial para achar o vetor resultante quando a gente tem força envolvida, e você pode aplicar para velocidade, para campo elétrico, qualquer grandeza vetorial que atuar mais de um vetor no corpo, você vai ter que fazer a soma vetorial para achar o vetor resultante, e aí é um desses 4 casos, ok? Não deixem de assistir a nossa próxima aula, onde eu vou aplicar esses conceitos de vetores resultantes, porém, no conteúdo que nós estamos vendo, que é de força elétrica e campo elétrico. Um grande abraço e bons estudos!